Mais uma vez, bom dia a todos. É bom demais estarmos juntos, reunidos neste domingo. A Bibi falou, graças a Deus de eu estar aqui, gente, é porque eu vim de carro de São Paulo. Aí eu falei para o Gui, se acontecer alguma coisa, fique alerta, fique atento. Mas graças a Deus realmente estamos aqui. É muito bom estarmos juntos e estamos dando sequência à nossa série de mensagens chamada Fundamentos, ok? Gente, sabe quando a gente vai para a igreja, faz algumas coisas que às vezes a gente nem sabe por que está fazendo, né? Então tem muitas pessoas nessa manhã, domingo de manhã, existem várias pessoas em várias igrejas ao redor do mundo. Eu fico me perguntando, será que elas sabem por que elas estão ali? Elas estão ali por uma questão automática, elas cresceram ainda na igreja, se habituaram a ir para a igreja e agora continuam indo para a igreja. Elas estão ali buscando o quê, por quê, né? Então, muitas vezes a gente faz algumas coisas sem entender a profundidade do propósito por trás daquilo que fazemos. Hoje, a gente vai falar sobre o culto público, que é isso aqui que está acontecendo nesse exato momento. E eu gostaria que não fosse apenas uma explicação do que é o culto. Eu sempre desejo, todas as vezes que a gente se reúne, eu tenho expectativas de que Deus seja honrado, de que Deus seja glorificado, de que o nosso coração seja transformado, de que o Evangelho seja proclamado e visto, que Cristo seja, de alguma forma, anunciado através da verdadeira pregação do Evangelho. E estamos aqui centrados em Jesus, por causa dele, por meio dele, ok? Então, hoje vamos falar sobre culto público, e eu não queria que fosse uma coisa apenas intelectual, que você apenas soubesse o que é. Eu espero de coração que algo aconteça no meu e no seu coração, tá bom? E talvez esse tema de hoje, culto, tenha sido propulsor para que eu retornasse com essa série. Porque essa série, na verdade, ela foi pregada em maio do ano passado, 5 mensagens, e retomamos então essa série. Falamos sobre discipulado no domingo passado, e hoje vamos falar sobre culto público. E por quê? Porque normalmente, por que eu queria falar sobre culto público? Porque existe algo na história da igreja, existe algo que acontece ao longo da história da igreja desde o século I, ok? Que é um pêndulo. Normalmente as igrejas a história mostra, política é assim, e igreja também é assim, sempre em extremos, né? E é um pêndulo. Então, o pessoal acaba sendo mais conservador e, de repente, libera as rédeas num determinado momento. Eu estava lá em São Paulo, estava no seminário onde eu estudei e conversando com alguns professores. E é muito interessante observar isso, inclusive no seminário, né? Na época que eu estudei no seminário, era tudo muito rígido, as regras eram mais rígidas, muito mais regras e regras e regras. E agora eles estão indo para um outro extremo. Não, vamos tirar essa regra, para que essa regra? Libera o pessoal isso, entende? E aí alguém vai lá, pisa na bola, e o que acontece? Não sei o quê, vamos voltar para aquelas regras. E é assim, a história da igreja mostra isso. E por que eu estou falando de pêndulo e história da igreja? Porque isso aconteceu em relação a culto. E a gente vai ver que isso também aconteceu em relação a pastor. A gente vai falar sobre o ministério pastoral. E eu quero que depois vocês entendam por que a gente... Domingo que vem vocês vão entender por que é importante nós falarmos sobre o que é o pastor e qual é o papel do pastor. Mas o culto público aconteceu isso. Eu cresci na igreja, indo para a igreja, me reunindo com a igreja, e era quase pecado faltar no culto. Eu me lembro, nossa, vou me lembrar, eu me lembro muito disso. Eu gostava de jogar futebol, e eu participei de um campeonato da escola de futebol. E eu, ali naquele contexto, eu era muito pequeno, eu devia ter uns 9 anos. E eu era parte fundamental do time, pessoal. Eu era o 10 do time, olha só. Eu jogava bem, eu era importante para aquele time. E a final ia acontecer num domingo.
participei de todos os jogos, menos da final. Por quê? Porque minha mãe virou e falou, imagina faltar na igreja, jamais. Né? Então, eu cresci num contexto e num momento onde você precisa ir, e ponto. E tem que ir. E eu não sabia o porquê eu tinha que ir. Eu simplesmente obedecia. Nesse contexto, chorei, esperneei, briguei com minha mãe, mas fui para a igreja de bico, né? Com o olho vermelho. Mas fui para a igreja, não fui para o jogo. Então, o que eu estou querendo dizer? Hoje, a gente já está mais para o outro lado do pêndulo. Né? Nossa, hoje eu estou cansado. Então não vamos no culto, não. Hoje vai ter um jogo importante. Não, e não é que você vai jogar, na televisão. Vamos ver, né? Aliás, voltou a NFL. Aí, Toninho. Uhul. Então, e o pessoal, não, imagina, vai ter um jogo importante, vamos assistir o jogo. Agora, perceba, você percebe como... Eu estou tentando trazer exemplos, mas eu não se atenha aos exemplos. Né? Quero trazer a essência. A pergunta é, não é o que a gente tem que fazer, não é o qual está certo e qual está errado. A pergunta central não é a mãe do Alex errou ou acertou. Essa não é a pergunta central. A pergunta central é, o que é o culto? O que é o culto? E eu queria, então, que nós apenas trouxéssemos as implicações depois de entendermos o que a palavra de Deus diz, ok? Estão comigo? Não adianta a gente sair discutindo sobre quem está certo e quem está errado, se a minha mãe errou ou acertou comigo quando eu era criança, se nós não entendermos o que é o culto. E eu queria já falar, primeiramente, o que o culto não é, ok? A gente vai ver o que o culto público não é. A gente vai ver quem presta o culto. Porque entender quem presta culto é essencial para, então, entendermos por que cultuamos e por que ele é tão importante e a relação entre culto e a missão, ok? Então, o que culto público não é? Vamos lá, pessoal. Primeiro, o culto público não é uma tradição religiosa. Na verdade, para muitas pessoas é, mas eu estou definindo corretamente. Todas as pessoas que vão para o culto por causa de tradição estão participando do culto de maneira equivocada, pelo propósito equivocado. Tem muitas pessoas que simplesmente cresceram indo na igreja e continuam indo na igreja. Algumas por culpa, ou seja, como elas cresceram indo na igreja, quando elas não vão, elas se sentem o quê? Culpadas. Ai, meu Deus, eu não fui na igreja e agora? Será que devemos nos sentir culpados quando não vamos ao culto? Essa não é uma pergunta interessante a gente se pensar sobre isso, se questionar sobre isso? Porque, por um lado, as pessoas viram e falam, tem que se sentir culpado coisa nenhuma. Se der, deu, se não der, não deu. Será que também a gente... Mais uma vez, a gente está nesse pêndulo. Se der, deu, se não der, não deu. E será que é isso mesmo? É dessa forma que devemos reagir? Então, o culto público não deve ser encarado como uma tradição religiosa, como uma religiosidade. Ok? O culto público não é um encontro pessoal e individual. Ok? Então, eu vou ao culto pensando nos meus interesses. Gente, deixa eu contar uma coisa aqui para vocês. Muitos de nós, em alguma perspectiva, eu estou sendo muito delicado aqui, porque eu não acho que as pessoas assim, todo mundo é individualista hoje em dia, as pessoas só vão no culto pensando em si mesmas. Não é isso. Às vezes sim, mas em alguma medida somos individualistas quando vamos ao culto. Existem pessoas que pensam no culto com a perspectiva do que será bom para ela. Tanto é que isso a gente vê, então, os resultados dessa mentalidade. Eu gostei disso, não gostei daquilo. Eu gostei da pregação, eu gostei disso aqui. Você viu não sei, a roupa de fulano, não sei o quê, devia ter não sei o quê. Aliás, a comida devia ser assim, não sei o quê. Eu gosto mais da comida de fulano, eu gosto mais, entende?
Tudo pensando no eu penso assim, eu penso assim, eu penso assim. E é interessante, existe um livro que me ajudou muito, né? Um livro que é uma série chamada 9 Marcas de uma Igreja Saudável. E eles fizeram um livretinho pequeno chamado Culto Público. E lá o Matt Merker, alguém me ajuda aqui que eu vou citar o nome desse cara umas 3 vezes, é Merker, né? Matt Merker, ok? Merker, brasiliense. Matt Merker. O culto, olha o que ele diz, o culto é uma reunião de quem se comprometeu em ajudar uns aos outros a perseverar até o fim. Isso nos mantém atentos ao bem dos outros e nos impede de ver a igreja como um programa oferecido apenas para a minha inspiração pessoal. Gente, deixa eu falar uma coisa. Deveríamos corrigir algo na nossa mente. O culto público deveria ter um pensamento coletivo. Eu devo ir ao culto pensando mais no quanto será bom para a pessoa do meu lado do que para mim. E posso falar, isso é uma coisa nova, ok? Isso não é comum. Não é comum. Muitos de nós não temos clareza sobre o que eu acabei de falar aqui. As pessoas vão para o culto pensando nelas mesmas. Ou nos meus filhos. Eu lembro, quando a gente começou esse projeto de plantação de igreja, gente, vocês não imaginam quantos cafés eu já tomei na vida. Aliás, tem espaço para mais, ok? Então, se você quiser tomar um café, está convidado. Mas, eu tomei vários cafés. Eu me lembro uma vez que eu conversei com uma pessoa aqui em Brasília. Uma pessoa que trabalhava numa instituição importante aqui em Brasília. E aí, eu fui conversar com ele, eu falei, como é que você está? Como é que está a família e tal? Você está indo em alguma igreja? Não, estamos desigrejados. Ah, é? Ele é. Mas eu vou achar ainda a igreja correta. Aliás, deixa eu falar uma coisa já para você. Ele já mandou essa? Fale, querido, né? Igreja que não tem coisa boa para criança, mas boa que eu falo é boa mesmo. Cara, nem conta com... Eu não vou lá. Porque, velho, como é que eu vou para uma igreja onde os meus filhos não são bem atendidos, onde não tem uma programação decente? Cara, que bom, mano. Eu espero que você ache uma igreja que seja decente desse jeito que você está querendo, né? Na minha cabeça eu pensei, o que será que ele faz para esse ministério infantil dar certo, né? Foi a primeira coisa que eu pensei. Mas o ponto que eu estou trazendo, o que eu quero trazer com esse exemplo aqui, é que é lógico que é um exemplo extremo, então ele não se encaixa à maioria, mas o ponto é, será que a gente vem para o culto pensando no individual ou no coletivo? O que o culto público não é um espetáculo religioso. Pessoal, muitas pessoas vão para o culto com a mentalidade de consumidor. Okay? Muitos de nós. Então, é como se fosse um restaurante. Eu pego, me dá um menu e, cara, só que a cabeça de consumidor, ela acaba trazendo aquele princípio que o cliente sempre tem razão. E, às vezes, a gente se coloca nesse momento, desse jeito, né? Pensando, as pessoas e o culto tem que me atender. Se não estiver me atendendo, é um culto ruim, né? O bem de toda a igreja é mais importante do que estar confortável, do que o culto ser confortável às minhas preferências, ok? Então, o culto não é um espetáculo religioso. Você não veio também assistir ao culto. E aqui existe um problema, inclusive, de termos. Inclusive, nós, no cuidado uns dos outros, quando uma pessoa falta, o que a gente pergunta? Você assistiu o culto? Ou então as pessoas que estão em casa nesse momento, ou que vão ver mais tarde na internet. Você assistiu o culto? Você viu o culto? Gente, culto é algo que nós prestamos. Nós viemos aqui cultuar uma pessoa. Entende? Então, culto não é algo que a gente vê. E isso está ligado a essa mentalidade de espetáculo religioso. Eu vou lá consumir o culto. Eu vou lá, de alguma forma, sair inspirado. Eu quero ser inspirado, eu quero ser tocado. Gente, mas não é dessa forma que devemos entender o culto. E, por último,
culto público não é uma tarefa opcional. Não é uma tarefa opcional, é um compromisso coletivo. Todas as pessoas que decidiram fazer parte dessa igreja fizeram um compromisso. Agora, preste atenção, qual o compromisso? De ir ao culto? Não é essencialmente isso. Nós fizemos um compromisso de amar a Jesus. Todos os membros dessa igreja fizeram um compromisso de amar a Jesus, se parecer com Jesus, proclamar a Jesus. Alex, eu não fiz esse compromisso, não. De onde você tirou isso? Nós fizemos um compromisso de fazer discípulos que se deleitam em Cristo, que são transformados por Cristo e que proclamam o Evangelho de Cristo. Amam Jesus, se parecem com Jesus e pregam o Evangelho de Jesus. Todas as pessoas. Então, por que fizemos esse compromisso? Entendemos que o culto é parte integrante, essencial e insubstituível nesse processo. Ok? Por isso, muitas pessoas, e lendo sobre o assunto, inclusive eu li um artigo, olha só o artigo que eu li essa semana. O artigo era o seguinte: eu não preciso ir à igreja. Aí eu fui ler, primeira frase do artigo: para que eu vou para a igreja se eu posso cultuar a Deus na minha casa? Agora, antes de algumas pessoas, de alguma forma, ironizarem, você já parou para se fazer essa pergunta? Faz essa pergunta de coração. O que você responderia a essa pessoa? E é isso que a gente vai fazer aqui nessa mensagem. Ok? Eu quero te mostrar, através da palavra de Deus, como você responderia adequadamente a uma pessoa que falasse isso para você. Eu não preciso ir ao culto. Por quê? Porque eu posso cultuar a Deus na minha casa. Eu não preciso estar em nenhum culto público. Eu não posso adorar a Deus na minha casa, então está tranquilo. Gente, antes de responder, então, por que essa pessoa não pode cultuar sozinha na casa? Ela pode, a gente já vai ver isso. Mas por que ela não pode, de alguma forma, substituir o culto individual e o culto público? Deu para entender o que eu falei? A gente precisa, então, responder a próxima pergunta. Quem presta culto? Quem são as pessoas que prestam culto? E aqui existe um grande problema na nossa terminologia, na maneira como a gente pensa, fala, vive igreja, ok? Existe um problema com a palavra igreja. Né? Vamos lá. Eu não vou... às vezes eu tento interagir, né? Porque fica mais legal, mas eu não vou fazer isso. Né? O Luca riu para mim. Vou perguntar para o Luca, não. Estou brincando. Imagine, então, que alguém vire para você e fale: vai ter culto no domingo. Vai ter culto no domingo. Você vai ao culto? Normalmente, não é mais ou menos... eu estou tentando provocar uma coisa que é natural do nosso linguajar. O que você vira para suas filhas e fala: hoje é domingo. Vamos à igreja. Não é isso? Gente, igreja não... isso aqui não é igreja. Isso aqui não é igreja. Eu lembro que na primeira reunião de passos de membros dessa igreja aqui, eu postei uma foto no Instagram. Né? É uma raridade eu postar alguma coisa, mas eu postei lá uma foto dos primeiros membros dessa igreja no meu Instagram. E aí, em seguida, eu coloquei uma foto do nosso culto público. E uma pessoa... olha só, presta atenção, isso é interessante. Eu postei uma foto de toda a igreja junto, e depois eu postei uma foto do nosso culto público, quando a gente se reunia lá no Parque Design. Tinha um telão de LED atrás, era parede de preto, luzes, e não sei o quê. E aí uma pessoa perguntou na segunda foto: essa é a sua igreja?
quando eu estava sozinho no púlpito, com o braço aberto e o telão de LED atrás. Olha, vocês perceberam que eu estou querendo provocar? E aí eu respondi, não, a primeira foto é a minha igreja. A foto onde estavam todos juntos. Gente, nós não vamos à igreja, entretanto, é muito difícil desconstruir isso. E eu estou tentando fazer isso com as minhas filhas. Nossa, eu acho que eu vou conseguir. A Elisa, de 5 anos, a mais velha, ela já está pegando. Porque, sabe qual é o problema? É que eu sou muito chato. Eu sou uma pessoa chata demais. Eu me torno um pai muito chato. Porque ela fala, papai, a gente vai na igreja? Não, a gente não vai na igreja. Você é a igreja, filha. Nossa, eu sou muito chato. Às vezes eu me canso de mim mesmo. É possível isso? Eu falo, não. Mas isso para mim é importante. E eu queria muito, só que eu acho muito difícil a gente mudar essa terminologia. Mas mais do que mudar a terminologia, eu queria que a gente mudasse o pensamento. Nós não vamos à igreja porque nós somos a igreja. Você é a igreja. Quem presta culto? A igreja. E é muito interessante a frase das pessoas, né? Olha, eu não vou à igreja, eu sou a igreja. Isso, não, você não é a igreja, querido. Deixa eu te explicar uma coisa. Eu falei isso uma vez. O lobo, quando ele está em grupo, o coletivo de lobo é matilha, né? Quando ele está em grupo, ele se chama matilha. Imagina um lobo explicando para os outros animais. Eu não vou à matilha, eu sou a matilha. Não, você não é matilha sozinho, querido. Da mesma forma, sabe o que significa a palavra eclesia? Grega, palavra grega, eclesia, traduzida por igreja. Reunião. Olha só, como é que uma pessoa vira e fala, eu sou a igreja? Você é a reunião. Você é o agrupamento. Você é a assembleia. É isso? Não. A igreja só é igreja quando estamos juntos, no contexto de disciplina eclesiástica. A segunda vez na história onde a palavra... Na história não. A segunda vez onde a palavra igreja aparece, a palavra eclesia aparece na Bíblia, no Novo Testamento, é em Mateus capítulo 18, quando Jesus está falando dentro de um contexto de disciplina eclesiástica. Jesus, no final, vira e fala assim, ó, eu lhes digo a verdade, o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e o que desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem aqui na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, meu Pai nos céus atenderá. Pois onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, eu estou no meio deles. Qual é o contexto disso aqui? Jesus vira e fala, olha... Se uma pessoa se arrepender, se uma pessoa cometer pecado, vai lá, exorte a pessoa, corrija a pessoa. Se ela se arrepender, beleza. Se ela não se arrepender, leva uma testemunha e corrige de novo. Se ela ainda assim insistir em continuar pecando, pega essa pessoa, coloca diante da igreja e exorta essa pessoa. Se ela continuar obstinada no seu pecado, considere ela um não cristão, um gentio, um publicano, uma pessoa que não é verdadeiramente um discípulo de Jesus. Aí Jesus em seguida fala o quê? O que vocês ligarem na terra será ligado no céu, o que desligarem na terra terá sido desligado no céu. Ou seja, nós reunidos, nós juntos temos o poder de decidir e declarar, esse realmente é cristão, esse não. Eu não posso fazer isso. Isso não está debaixo da minha autoridade. Ah, Alex, mas você é pastor. Não. Quem declara, quem legitima se é ou não é a igreja. Nós juntos, pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali eu estarei. Por isso, Matt Merker, ele diz, a igreja local é uma assembleia. Se uma igreja nunca se reúne, presta atenção, olha que frase forte. Ela não é uma igreja. Reunir-se, no entanto, não é apenas algo que as igrejas fazem. Uma reunião é, em parte,
o que a igreja é. Deus nos salvou como indivíduos para sermos uma assembleia comunitária. Só vamos entender a profundidade do que estamos fazendo aqui agora se entendermos quem nós somos, o que é igreja. E vou te falar uma coisa, se eclesia, se igreja é reunião, a igreja, nós somos igreja quando nos reunimos, quando estamos juntos. Quando não estamos juntos, nós somos o quê? Nós somos representantes da igreja de Jesus, aonde nós estivermos. Pensa na Suprema Corte, ok? Pensa num ministro da Suprema Corte do seu lado. Ele é a Suprema Corte? Claro que não. A Suprema Corte só é Suprema Corte quando os 9 se juntam lá para tomarem uma decisão. Vocês estão entendendo? Sozinho eles são um ministro. Sozinho, ele é apenas um ministro da Suprema Corte. Nós somos igreja quando estamos juntos. Sozinhos somos cristãos, discípulos de Jesus, que fazemos parte de uma igreja, somos legitimados e supervisionados por um corpo de pessoas que prestam contas para mim e eu para eles. É por isso, pessoal, é por isso que a pandemia foi algo difícil. A partir do que eu acabei de falar, pensa na pandemia. Pensa no lockdown. Pensa como conciliar isso. Agora pensa como conciliar ainda submissão às autoridades e o mandamento de Deus de nos reunirmos. Pensa em como conciliar responsabilidade com o próximo. A gente não queria passar... Vocês estão entendendo a dificuldade que a pandemia trouxe? Eu acredito que terão outras mais para frente. Porque eu creio. Agora, coloque um chapéu de misericórdia, por favor, no que eu vou falar. Mas eu creio que é exatamente isso que Satanás quer, que a gente não se reúna. Porque quando não nos reunimos, não somos igreja. Quando não existem 2 ou 3, quando não comemos juntos, quando não nos relacionamos, não existe igreja. Não existe igreja. Mas Jesus já falou para Pedro, eu digo que você é Pedro, e sobre essa declaração que você acabou de fazer, eu falo que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Satanás pode se levantar, pode ter 1, 2, 3, 4 pandemias. A igreja vai permanecer, vai prevalecer e vai continuar. Mas entenda, teve lockdown, temos que obedecer, chore, clame, utilize dos meios possíveis, utilize da tecnologia para que possamos nos relacionar de maneira a viver o que Cristo pediu para mim e para você. Precisamos entender esse momento aqui como um jantar em família, ok? Ontem eu cheguei em casa, minha esposa e minhas filhas ainda estão em São Paulo, elas vão voltar de avião e eu voltei de carro, ok? E eu comi sozinho. Estou brincando, gente, não estou chorando não. E aí eu fui lá, fiz minha comida. Gente, eu odeio comer sozinho. Não, eu odeio comer sozinho, mas tá bom, uma noite, beleza. E fui lá, comi minha comidinha, beleza. Pessoal, eu comi, me alimentei, meu estômago ficou satisfeito. Agora, eu não me conectei com as pessoas que eu mais amo. Por isso, precisamos entender isso aqui como uma reunião em família. Alex, eu não preciso ir participar do culto. Primeiro, você está tendo um pensamento individualista e não coletivo, ok? Primeira coisa. Segundo,
você pode se alimentar. Não, eu fui alimentado da minha casa. Mas é a mesma coisa. Ontem eu me alimentei, mas eu não desfrutei do relacionamento com as pessoas. E por mais, a gente entende. Eu não estou falando que as pessoas são obrigadas. Mais uma vez, eu não quero já que você traga a implicação. A mãe do Alex estava certa em proibir ele de participar da final do futebol. Não é isso. Não é essa a implicação. Às vezes nós iremos faltar. Mas eu fico me perguntando, será que a pessoa sente falta? E aí eu vou falar uma coisa. Por exemplo, hoje é um dia que talvez 50% dos membros não estão presentes. Quando uma pessoa não vem, faz falta para mim. E não apenas porque eu sou pastor. Como pastor faz falta na pregação, mas faz falta para mim. Sabe por quê? Pensa agora num jantar numa família maior, com tios, primos, né? Família da Camila sabe muito bem que é isso. Vai até às 6 da manhã, comendo. Então, é mais ou menos assim. Agora, pensa na família grande, né? Quando você está com a família grande, sabe, não tem, às vezes, um tio super engraçado, tem aquela pessoa que conta as piadas, não é mesmo? Aquele mais debochado, aquele que fala mesmo e não pensa duas vezes, tem aquele mais sábio, tem aquele mais tímido, tem todo tipo de pessoas, né? Existem vários tipos de pessoas na nossa família. Quando uma pessoa falta, às vezes, quantas vezes às vezes a gente está comendo, né? A gente fala, poxa, fulano podia estar aqui para ouvir isso. Essa conversa tem tudo a ver com fulano. Inclusive, ele ia colaborar demais para isso que a gente está falando. É assim que eu me sinto. A gente sente falta. Eu tenho certeza que se a gente pegar o telefone, cara, fulano, a gente está aqui comendo em família, você fez falta. Esse é o tipo de pensamento que nós devemos ter quando nos reunimos. O culto público se parece muito com um jantar em família. É um se preocupando com o outro, né? É um falando, né? A tia da palminha que não veio, no caso a Bibi. A outra que fala da boca para fora, a outra que vai lá e dá um abraço no final da mensagem. Sabe, tem aquelas pessoas que vão, me dão um abraço, e tem aquelas pessoas que já vêm fazendo piadinha, já ficam com aquelas 3 respostas já para zoar o pastor no final da mensagem. Isso é legal, isso é gostoso, e quando essas pessoas faltam, faz falta. O problema é que temos um pensamento extremamente individualista. Por isso eu digo, a refeição ela pode satisfazer. Você pode ouvir a mensagem em casa e falar, fui muito alimentado, glória a Deus que você foi alimentado. Mas isso não substitui você estar presente no culto. Vamos lá, que vai ficar mais profundo ainda. Jonathan Leeman, ele diz, ser cristão é pertencer à igreja. Se você é cristão, você pertence a uma igreja. Você não vai a uma igreja, você pertence a uma. Ninguém é salvo e depois sai perambulando sozinho, pensando na possibilidade de se juntar a uma igreja. As pessoas que se arrependem e em seguida são batizadas na comunhão da igreja. Olhar para Cristo como Senhor significa estar unido ao povo de Cristo. Pessoal, nós cultuamos porque somos igreja. Nós não somos igreja porque cultuamos. Deu para entender? Vou repetir. Nós não estamos no culto, ao contrário. Nós cultuamos porque somos igreja. Nós não somos igreja porque cultuamos, ok? Isso aqui é parte essencial. Se nós somos igreja, nós iremos cultuar, nós iremos nos reunir. E uma definição importante, mas o que é igreja? Eu amo essa definição do Max Stiles, quando ele fala, a igreja local é a reunião de pessoas nascidas de novo e batizadas, os quais em amor estabelecem entre si um acordo, um compromisso, algumas igrejas falam um pacto, de se reunirem com regularidade, sob a autoridade das Escrituras e a liderança de presbíteros, com o objetivo de adorar a Deus, ser a imagem visível do Evangelho e, acima de tudo, dar glória a Deus.
E aí vamos então, por que cultuamos semanalmente? Então eu quero me aprofundar mais ainda. Por que cultuamos semanalmente? O que viemos de maneira prática fazer aqui agora? Por que nos reunimos? Se quem presta culto são os discípulos de Jesus, aqueles nascidos de novo, que entenderam que são a igreja, por que então nós cultuamos? Deixa eu te falar. Talvez a primeira convocação ao culto público da história. Lá em Êxodo, capítulo 8, versículo 1. Então o Senhor disse a Moisés: volte ao faraó e anuncie: assim diz o Senhor, deixe o meu povo sair para me adorar. Por que Deus queria libertar o povo do Egito? Para ser adorado pelo povo. Deus nos reúne para ser adorado. Esse foi o propósito do primeiro culto público da história. Agora, lembre-se, o que significa o povo escravo do Egito sendo liberto? Rumo à terra prometida? Isso é uma tipologia, isso aponta para nós sendo libertos dos nossos pecados para adorarmos a Deus. Deus quer acabar com o nosso pecado. Deus quer nos libertar da escravidão do pecado. Para quê? Para que nós o adoremos de todo o coração, se pareça com Cristo Jesus, viva para a sua glória. Aliás, quando tudo estiver restaurado, a adoração será o âmago de tudo que faremos. Na verdade, já é isso hoje. E existe, então, lembra dos pêndulos? Lembra dos pêndulos? As pessoas falavam, isso aqui é culto. Estar no quarto, então não é culto? Não, você cultua a Deus no seu trabalho. Você adora a Deus com o que você faz. Tudo o que você faz é uma maneira de adorar e glorificar a Deus, né? Qual é aquele versículo? Tudo que façam para a glória de Deus. Tudo que a gente fizer, a gente deve fazer para a glória de Deus. É tudo para a glória de Deus. Você trabalha para a glória de Deus. Você cozinha para a glória de Deus. Papai e mamãe trocam fralda para a glória de Deus. Tudo que fazemos é para a glória de Deus. Em última instância, o propósito de todas as coisas é a glória de Deus. Qual o propósito último do homem? Glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre. É tudo sobre a glória de Deus. Ou seja, a adoração é o âmago do que fazemos. E é interessante, né? Porque Bob Kauflin diz, a exaltação da grandeza de Deus começa com a proclamação das verdades objetivas e bíblicas sobre Deus, mas termina com a expressão de afeições profundas e santas por Ele. Ou seja, é por isso que precisamos entender que tudo o que fazemos é para a glória de Deus. Entretanto, estava falando dos pêndulos, né? Isso não significa que o fato do meu trabalho ser para a glória de Deus, isso não significa que isso aqui, existe algo diferente na adoração coletiva. Nós nos reunimos para adorar a Deus. Sim, tudo o que fazemos é adoração, mas existe uma adoração coletiva e pública. Quantas vezes eu ouvi na minha vida que o momento de louvor é uma preparação para a palavra? A gente tem os momentos de cântico, prepara o nosso coração para receber a palavra de Deus. Eu discordo totalmente dessa frase, a partir da própria palavra de Deus. Se é tudo em última instância para a glória de Deus, é a palavra que deveria nos preparar para a adoração e para o louvor. Sim, para a adoração lá fora. Mas eu queria trazer também para o aspecto aqui coletivo. Afinal de contas, quando eu penso nessa frase do Bob, a exaltação da grandeza de Deus começa com a proclamação das verdades objetivas. Então, ninguém adora a Deus sem Cristo Jesus. A gente só pode adorar a Deus por causa de Cristo. Deixa eu te falar uma coisa. Tem um livrinho
da Editora Fiel chamado Sinceros, mas Errados. Deus não quer apenas sinceridade do seu coração. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não pode receber a sua adoração se não for por meio de Cristo Jesus. Presta atenção no que eu estou te falando aqui. Presta atenção no que eu estou te falando aqui. Deus, Ele falou, olha, os seus pecados, Isaías capítulo 59, versículo 2, os seus pecados fizeram separação entre vocês e a mim. O nosso pecado nos afasta de Deus. Deus, Ele é perfeitamente santo. O fato de nós levarmos uma vida errada durante a semana, e eu não quero trazer peso, quero que vocês entendam aonde eu estou querendo chegar. Eu quero dizer que Deus recebe a nossa adoração, não é porque somos bons ou perfeitos, mas é por causa de Cristo Jesus. Quando a gente proclama a verdade, vocês ouviram a música que a gente acabou de cantar, a última música que a gente cantou, falando sobre a obra de Jesus na cruz, falando que Ele era o Cordeiro de Deus, que se entregou no nosso lugar. A gente cantou que por causa do sacrifício de Cristo, o pecado não nos aprisiona mais. Nós falamos que por causa da ressurreição de Cristo, nós podemos cantar, adorar. Sabe por que Deus ouve a sua oração e recebe a sua adoração? Não é por causa da sinceridade ou da bondade do seu coração. É por causa do que Cristo Jesus fez na cruz. É por isso que oramos em nome de Jesus. Porque Ele é o nosso mediador. Sabe, quando no final das orações, em nome de Jesus, amém. A gente ora em nome de Jesus porque Ele faz mediação entre nós e Deus. Se podemos adorar, é porque, de alguma forma, cremos em Jesus. Agora, perceba algo. Mas a exaltação da grandeza de Deus começa com a proclamação das verdades. Mas não acaba por aí. Termina com a expressão de afeições profundas e santas por Ele. Sabe o que significa adoração? Pega a palavra hebraica, adoração, e traduz ela literalmente. Sabe o que significa? Prostrar-se. Então, o judeu, quando você vira e fala assim, ó, vamos adorar a Deus, imagina você virar para um judeu e falar, vamos adorar a Deus, ele provavelmente ia, vamos, onde eu ajoelho? O que eu estou querendo dizer? Nós não adoramos apenas internamente. Deus não espera que nós o amemos e o adoremos apenas racionalmente. E as pessoas confundem Romanos 12 muitas vezes nesse sentido. Devemos oferecer um culto racional a Deus. Mas isso não significa que deva ser livre de afeições. Imagine, eu tenho 11 anos de casado. Imagine eu chegar no meu 12º ano. Imagine eu chegar no dia 4 de fevereiro de 2024, comprar flores para Thalita, bater na porta, fazer uma surpresa. Ela abre a porta e eu falo, parabéns pelos seus 12 anos de aniversário. Obrigada, amor, as flores são lindas. Não, eu só estou te dando porque tem que dar mesmo. 12 anos, já que eu tenho que te dar um brinde, está aí. Ela ia falar, oxe, eu não quero essas flores não, tá maluco? Ela ia jogar, sai para lá. Né? O que eu estou querendo dizer? Deus quer as nossas afeições. Deus, Ele quer, quando a Bíblia fala, vocês se lembram do primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, toda a alma, toda a força, todo entendimento, tudo que é imaterial está debaixo disso aí. Todo o seu sentimento, todas as suas afeições. E aí é impressionante, né? Algumas pessoas, de alguma forma, justificarem a falta de demonstração de amor a Deus, seja lá o que for, pelo temperamento. Não, é porque eu sou quietinho. Eu sou muito quietinho.
É engraçado. Eu conheço pessoas quietinhas, eu já vi essas pessoas quietinhas num estádio de futebol. E o time delas fazendo gol. Vamos! Tá entendendo? Você falou, de onde veio isso? Que perdeu a timidez? O que eu estou querendo dizer, pessoal? Eu não estou falando que a gente tem que fazer isso aqui durante o momento de cântico. Eu estou, lógico, provocando. É lógico que eu estou provocando. É lógico que eu estou provocando. Estou fazendo uma provocação que eu acho saudável. Sabe? Às vezes a gente se importa, às vezes a gente vibra com coisas muito mais fúteis do que o Evangelho de Jesus. Nos acostumamos com o Evangelho, nos acostumamos em saber que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, nos acostumamos em saber que Jesus ressuscitou e venceu a morte. É verdade, eu já sei disso. Isso perde sentido, significado e poder de transformação dentro do meu e do seu coração. E às vezes a gente participa de um culto extremamente monótono, chato. Momento de adoração. Deixa eu ver se alguém me mandou um WhatsApp. Deixa eu aproveitar agora, estou no Instagram, o pessoal cantando. Você está entendendo? Vocês acham realmente que isso é normal? Sendo que adoração significa prostrar-se, se ajoelhar. Nesse sentido, eu concordo muito com o que o John Piper afirmou. John Piper, ele fala que a nossa adoração não é apenas para entregar algo a Deus. Não é apenas para nós entregarmos nossa vida, nossa devoção. Ele fala que a adoração, ela é essencialmente receber, se deleitar em Cristo. John Piper, ele diz que a adoração ela é recheada por pedir, clamar, fome de Deus. Ele fala, isso não é egocêntrico, porque tudo que Deus mais quer de nós é que a gente tenha um coração sedento por Ele, que anseia Ele mais do que todas as coisas. E é por isso que o Matt diz, não vamos à igreja para adorar, nós adoramos porque somos a igreja. Quanto mais entendemos isso, quanto mais entendermos o significado dessa reunião pública, desse culto público, mais profunda será a nossa adoração comunitária. Vamos ler Atos capítulo 2. Olha o que a primeira igreja oficial fez e fazia. Todos se dedicavam de coração. Eu acho interessante esses. Ele não coloca todos se dedicavam ao ensino, não. Todos se dedicavam de coração. Eles não estavam ali apenas com os ouvidos, eles estavam ali com o coração, atentos ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Eles faziam aquilo, eu imagino que de todo o coração. Posso falar uma coisa? Se você tivesse que desenhar, se você tivesse que descrever o versículo 42, se você tivesse que fazer uma representação, um filme sobre o versículo 42, como que você faria? O que você colocaria? Como que você acha que seria o culto deles? Se você fechasse os olhos e tentasse imaginar Atos capítulo 2, como que você imagina? Qual é a sua visão de Atos capítulo 2? Havia em todos eles um profundo temor, profundo. E os apóstolos realizavam sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam, os que criam. Quem se reúne? Os discípulos de Jesus, os que criam em Jesus. Eles se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam, vendiam suas propriedades, bem, repartiam dinheiro com os necessitados. Eles faziam o quê? Adoravam juntos no templo. Semanalmente? Não, diariamente. Reuniam-se nos lares, além de se reunir no templo, eles se reuniam nos lares para comer.
Eu imagino que era tanta gente que eles formavam grupos pequenos. Olha, tem uma casa grande ali, outra casa grande ali, outra casa grande ali, vamos separar em grupos pequenos, cada um vai comer em alguma casa. E eles partiam pão com muita alegria, muita generosidade, sempre louvando, adorando a Deus, desfrutando da simpatia dos de fora, dos que não eram cristãos. E os de fora olhavam isso e eles começavam a crer. É por isso que Jesus falou assim, ó, o mundo saberá que vocês são meus discípulos pela maneira como vocês amarem uns aos outros. Isso aqui, Atos capítulo 2, quando eu fecho os olhos e tenho uma visão de Atos capítulo 2, cara, eu vejo muita alegria. Eu vejo muito entusiasmo. Eu vejo a galera cantando com paixão, pregando com paixão. Eu imagino pessoas ouvindo a mensagem, as lágrimas, e pensando, olha o que Jesus fez. Eu imagino eles preocupados, eu imagino um não cristão entrando nessa reunião deles, eu imagino eles abraçando e falando, seja bem-vindo, o que você precisa? Eu estou aqui. Vocês conseguem imaginar isso ou é só coisa da minha cabeça? Vocês não acham? Atos capítulo 2 é uma demonstração clara do que é um culto público incrível. De como devemos cultuar de maneira sensacional. Olha o que eles faziam, olha essa comunhão. Eles sabiam as histórias de todo mundo. Cara, um carro te atropelou, meu Deus. Você está bem? Eu fico imaginando a igreja perguntando, ué, por que fulano e cicrano não estão aqui? Eu imagino eles pegando no celular da época, né? Fulano mandando um WhatsApp, cadê você? Você fez falta. Quem que foi zoar o pastor no final? Quem que foi zoar alguém? Você está entendendo? Por quê? Porque é família reunida. Não existe essa questão. Agora olha só que interessante Hebreus, né? Que é o famoso mandamento do devemos congregar. Apeguemos-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir sua promessa. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. E não deixemos de reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora, que o dia está próximo. Gente, existe um mandamento. Não deixemos de nos reunir. E aí tem muitas pessoas que se apegam só a isso. Está vendo? Todo mundo tem que se reunir. Ninguém pode faltar ao culto público. Mas esse não é o ponto. O ponto principal é por que não devemos deixar de nos reunir. Porque não façam isso como alguns fazem, mas a gente precisa se encorajar. A gente precisa motivar uns aos outros na prática do amor. A gente precisa saber como é que está seu casamento. Está à beira do abismo? Está bem? Está precisando de alguma coisa? E você? Como é que está seu trabalho? Você está entendendo? A gente precisa disso. O culto público é também para isso, é para essa comunhão, é para essa conversa, é para a gente se encorajar. E a gente faz grupos pequenos porque a gente sabe que isso aqui é pouco e limitado para a profundidade da nossa missão e do nosso alvo de nos parecer com quem? Se parecer com o Guima é uma meta alta, o cara é fera, o cara é sensacional. Agora imagina se parecer com Cristo. Está entendendo? E às vezes a gente acha ruim. Hoje eu estou cansado. Mano, está cansado? Você está maluco? Primeiro, você precisa disso e outras pessoas precisam também. É lógico que a gente tem que estar lá. E as pessoas que estão ouvindo essa mensagem pela internet, saiba de uma coisa, a mensagem pela internet nunca vai substituir isso aqui, o olho no olho. A mensagem, eu me lembro especialmente da mensagem de domingo retrasado, onde a gente percebeu aqui o Espírito de Deus agindo, pessoas quebrantadas, chorando. As pessoas que ouvem a mensagem em casa nunca vão experimentar isso, o abraço que acontece no final da mensagem. Nunca. Nunca vai substituir. Por quê? Porque a igreja não é
um grupo de pessoas que ouvem uma mensagem, mas é um grupo de pessoas que decidiu se parecer com Cristo, e uma fez um acordo com a outra de se amar, de proclamar o Evangelho, de ver Cristo formado na vida do outro. É por isso que Gálatas, capítulo 6, Paulo fala: eu vou sofrer dores de parto até que Cristo seja formado na vida de vocês. Eu vou pagar o preço que tiver que pagar, eu vou fazer o que tiver que fazer. É desse jeito que somos igreja. Por isso que o autor de Hebreus fala: não deixem de se reunir. E quem está fazendo isso está cometendo um erro. Por quê? Porque nós precisamos disso, isso é igreja. Matt Merker, ele diz: nós nos reunimos como crianças necessitadas e famintas. Eu achei isso aqui tão lindo. Em total dependência do nosso Pai todo suficiente. Ao nos encontrarmos, Deus conforta. Ao nos encontrarmos, Deus condena, exorta, puxa a orelha. Quando a gente se encontra, Ele equipa, Ele nutre, Ele santifica, Ele fala, Ele sustenta. Conforme o domingo se aproxima e sua semana chega ao fim, você tem sede das águas da bondade de Deus no culto de adoração comunitária? É assim que deve ser. Deus nos reúne para nos dar aquilo de que mais precisamos: Cristo. Eu vou dar um exemplo disso aqui. Eu vou dar o exemplo de algo que aconteceu com a Thalita. Até mesmo porque a pessoa mais próxima da igreja que eu tenho é a Thalita. Na verdade, eu acho que eu já comentei isso aqui com vocês uma vez. Teve uma vez, no ano passado, que a Thalita já teve problemas sérios de artrite. Eu não sei quem sabe disso. Já teve que tomar medicação, ela ainda toma, inclusive, uma medicação de manutenção. Mas ela foi curada. No ano passado, a artrite começou a voltar. E ela fica com aquele friozinho na barriga. Eu estou com uma dorzinha de artrite. Será que vai voltar? E tal. E ela fica apreensiva, normal. No ano passado, a gente estava numa semana bem difícil, assim, bem puxada. E acordamos num domingo. E ela veio até mim chorando, falando: eu estou com muita dor de artrite. Está doendo muito. Minha mão está doendo muito. E eu, nossa, mano. Senhor, cura. Senhor, guarda o nosso coração. Senhor, traz contentamento. E aí chegou aqui um momento do louvor. E a gente estava cantando Bondade de Deus. E eu canto, todo mundo sabe, eu canto só de olho fechado, né? Eu tô aqui, tá. Aí eu concentro, tento focar na letra, tento focar na música. E eu quase nunca abro o olho. Eu lembro que a gente estava cantando essa música e eu abri o olho. Cara, a Thalita estava chorando e cantando com a alma, com o coração. És fiel em todo tempo, em todo tempo. E aquilo ali, oh, meu Deus, que coisa linda. Que maravilhoso. Quando você sabe o que a pessoa está passando e, de repente, aquele cântico comunitário, aquilo me tocou profundamente. Porque eu sabia o que ela estava passando e eu vi ela declarando a bondade de Deus, a fidelidade de Deus em todo o tempo, mesmo diante daquela situação. Nossa, aquilo me tocou. E é isso que é o culto público e a adoração comunitária. Quando a gente se relaciona,
E às vezes eu sei o que alguém está passando, eu sei que a pessoa está passando um problema dentro de casa, eu sei que o outro está passando um outro problema no trabalho, e às vezes a gente canta algumas coisas, e talvez aquilo não é só para mim, aquilo é para o outro, e talvez nos olhares um olha para o outro e fala, olha que lindo isso é para mim, mas isso também é para você. E a pessoa não vê aquilo como um julgamento. Oxe, isso é para você, para de ficar pensando em mim. Não, nós queremos pensar uns nos outros. E a gente vive uma cultura de igreja que às vezes o pastor vem, prega alguma coisa e a pessoa fica brava. Nossa, o pastor pregou para mim. Não falo mais nada para ele. Eu amo vocês. Se eu estou falando alguma coisa e sei da sua situação, é porque eu creio de todo o meu coração que a palavra de Deus pode te sustentar e te dar força. Mas percebe como a gente vive uma igreja fechada, retraída, individualista? E por último, relação entre culto e missão. Gente, a nossa missão é fazer discípulos que têm seu deleite em Cristo, que são transformados por Cristo e que proclamam o Evangelho de Cristo. Eu citei aqui o John Piper, ele diz, Deus não é honrado quando a gente o louva por obrigação. Eu trouxe a ilustração das flores, né? Não devemos louvar a Deus com medo de buscar prazer. Tudo o que Deus mais quer é que a gente, semana após semana, busque a Deus, busque fome de Deus, busque sede de Deus. A busca pelo prazer, na verdade, ela está intrínseca à verdadeira adoração. Não existe verdadeira adoração sem busca por deleite e prazer em Deus. Devemos buscar a Deus de forma prazerosa, de forma a fazer dele o centro da nossa vida e do nosso prazer. Por isso me incomoda, vamos para algumas implicações, me incomoda às vezes a maneira como a igreja adora coletivamente. Eu sei que cada um veio de uma cultura de igreja, eu sei disso, mas eu fico me perguntando, olha só a profundidade disso que a gente está falando. Isso tem que ter algum impacto na forma como fazemos o que fazemos, entende? Tem que ter. Eu sei que às vezes o louvor é ruim para dedéu. Isso é um problema, especialmente para os meus ouvidos. Eu sei que às vezes, né, é muito difícil você adorar e se conectar com Deus quando um violão está muito desafinado. Não dá. Mas a gente tem que entender o propósito de estarmos juntos aqui. A gente tem que buscar a adoração, a gente tem que buscar exaltar a Deus, a gente tem que buscar essa fome por Deus. Lembrando que essa missão, a nossa missão, ela está completamente relacionada com o culto público. E eu quero mostrar uma coisa para vocês. Olha só, a nossa missão é fazer discípulos que têm seu deleite em Cristo, que são transformados por Cristo e que proclamam o Evangelho de Cristo. O que a gente faz no culto? O culto é quase que o ápice da missão da igreja, não individual, da igreja. Aqui é onde nós nos deleitamos em Cristo, juntos. Aqui é onde juntos nós somos transformados pela pregação do Evangelho. E aqui é onde o Evangelho é pregado e proclamado de maneira clara e evidente, para que todas as pessoas ouçam. E aí olha só que interessante. Paulo, em Corinto, fala, se todos vocês estiverem profetizando e descrentes, pessoas não cristãs, ou pessoas que não entendem essas coisas que estão acontecendo no culto, tá bom? Então imagine que estamos aqui num culto público, os membros da igreja estão reunidos, adorando ao Senhor, vivendo o culto público igual Atos 2, e aí pessoas não cristãs entram aqui nessa reunião. O que vai acontecer? O que deveria acontecer? Essas pessoas serão convencidas do pecado e julgadas por aquilo que vocês disserem. Ao ouvirem, os pensamentos secretos dessas pessoas serão revelados e elas cairão de joelhos e adorarão a Deus, declarando, de fato,
Deus está aqui, no meio de vocês. O nosso culto público deveria levar pessoas não cristãs a enxergarem Deus, se arrependerem dos seus pecados. Uau! O culto público, o nosso culto coletivo, a nossa reunião, o nosso ajuntamento é, em si, a maneira mais evidente da nossa missão, de se deleitar, de sermos transformados e proclamarmos a transformação e a proclamação do Evangelho de Cristo. Eu quero encerrar com essa pergunta. A maneira como você cultua desperta pessoas a amarem e buscarem a Deus? Porque o nosso culto é missionário. O nosso culto é evangelístico. Como assim? Quando eu falo nosso culto, não é isso aqui. É o nosso culto. A maneira como temos sede de ouvir a palavra. A maneira como temos sede de sermos transformados, desperta em pessoas que nunca ouviram de Jesus, desperta nessas pessoas um desejo. Eu também quero essa transformação que você busca. Eu também quero esse Deus que você busca. Eu também quero esse prazer que você está desfrutando no Deus que você crê. O nosso culto, a nossa reunião, juntos, coletivo, deveria despertar nas pessoas uma sede e um desejo das pessoas, nas pessoas, de quererem isso que nós desfrutamos quando nos reunimos. Isso é o culto público. Isso é o culto público. E fica essa pergunta. A maneira como você cultua. Está errada essa pergunta, né? É a maneira como nós cultuamos. Porque não é o seu culto, é o nosso culto. A maneira como nós cultuamos desperta pessoas a amarem e buscarem a Deus. Vamos orar?